Oi, gente! Voltamos com mais uma aula de matemática e o tema hoje é geometria básica, tá? Então me acompanhe nessa aula e eu sou Jéssica. Um dos conceitos iniciais da geometria básica é o perímetro e a área. Então vamos acompanhar aqui comigo, olha. O perímetro é a medida do comprimento de um contorno de uma figura plana, ou seja, é a soma das medidas de todos os lados de uma figura ou objeto. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês, olha, o retângulo, tá? A medida do comprimento de um contorno. O que seria o contorno? Contorno aqui, olha, é as laterais. Se isso aqui fosse um terreno, o contorno seria a cerca de uma figura ou objeto, tá? Então, aqui no nosso caso é um retângulo, mas poderia ser um cubo, um triângulo, um trapézio e assim por diante. Agora, a gente vai analisar aqui a área. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, aqui no perímetro, gente, eu vou somar, ó, o contorno, né, as laterais. A área, eu vou calcular a superfície. É toda essa parte aqui, olha, interna, tá? Saiu aqui um pouquinho para fora, tá, gente? Ela não entra na conta. É toda a parte interna aqui, olha, da minha figura geométrica. Tem que ser figura geométrica. Cada figura, ela vai ter a sua medida de sua área com a sua fórmula, né? Então, dependendo da figura, é que vai ter a fórmula da gente calcular essa área, tá? Então, é importante a gente saber qual a figura está se tratando. O perímetro, como eu falei para vocês aqui, olha, é a soma de todos os lados. E esse valor vai ser sempre dado em centímetros, metros ou quilômetros. E a área, a medida da superfície, e o valor sempre será dado em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. Por isso que é sempre comum você passar aí em frente a algum terreno, alguma casa, aí tem lá a área, tantos metros quadrados, quilômetros quadrados, né, se o terreno for bem grande. As principais figuras planas são quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, losango e círculo. Cada figura possui uma fórmula para o cálculo da área, que foi como eu falei para vocês. Aqui a gente vai trabalhar mais o quadrado e o retângulo, porque é bem mais comum em cair nas provas, tá, gente? Essas outras figuras, muito raro. Então, o nosso foco é essas duas figuras. Então, agora a gente vai determinar aqui o perímetro e a área desse meu quadrado. Vamos analisar aqui primeiro as propriedades do quadrado. Um quadrado só é um quadrado quando ele possui todos os lados iguais, né? Então, se a minha medida aqui for 1, aqui também será 1, também será 1. Se for 20 mil, vai ser 20 mil, 20 mil e 20 mil. Sempre os valores iguais. Como eu quero montar aqui uma formulazinha para vocês, vou colocar a letrinha A. E aí eu vou ter A e A, tudo igual, todos os lados iguais. Beleza? Perímetro, a soma de todos os... Perímetro é a soma de todos os lados, tudo bem? Então, vamos montar aqui essa equação. P de perímetro. E aí, eu tenho 1, 2, 3, 4 A's. Eu vou somar A, mais A, mais A, mais A. Para não ficar muito longo, como eu tenho 4A, vou colocar 4 vezes A. Lembrando que esse pontinho, gente, ele representa multiplicação, ok? Agora, vamos para a área. A área é a superfície, ó, toda essa parte interna aqui desse meu quadrado, tá? A medida da área é dada pelo produto de seu comprimento e altura. Então, como que funciona? Vou colocar a letrinha A. E aí, quando a gente se trabalha produto, a gente está trabalhando que propriedade? A propriedade da multiplicação. Isso quer dizer que eu vou multiplicar esses meus fatores. Tá? Então, aqui vai ser A vezes A. E A vezes A, eu também tenho que é A ao quadrado.
Então, o perímetro do meu quadrado é 4 vezes A, e a área do meu quadrado, eu vou ter a medida do lado ao quadrado. Agora, a gente vai aqui para o retângulo. Propriedades do retângulo. Eu tenho esse par de lados paralelos. Lembrando o que é lados paralelos, gente? São retas, são lados que eles não se tocam. São duas retas, olha. Não se toca, tá? Então, é reto mesmo. Paralelos. Eles são iguais, eles possuem a mesma medida. Então, se esse meu lado aqui vale A, o meu outro lado também vai valer A. E esse outro par aqui, ó, de lados, também paralelos, vão possuir a mesma medida. Então, se aqui embaixo vale B, em cima também valerá B. Agora, vamos para o perímetro. Como que eu posso calcular o perímetro desse meu retângulo? Somando todos os lados. B mais A, mais B, mais A. E aí você pode colocar por extenso mesmo. A mais B, mais A, mais B. Eu prefiro fazer assim, olha, gente. Eu tenho quantos A's aqui, ó? 1, 2. Então, vou ter 2A. Mais, eu vou ter quantos B aqui, olha? 1, 2. Vou ter, então, 2B. Resumindo, então, o perímetro, somar todos os lados. Somei todos os lados, tenho perímetro. Agora, a área do meu retângulo. Novamente, a área é dada pelo produto do comprimento e altura. Comprimento aqui, ó, é o maior lado, né? A base, é o que fica embaixo. Então, o comprimento aqui é B. E a altura é quem fica para cima, né? Então, aqui, olha, quem eu tenho desse meu ladinho aqui é o A. Então, a área aqui é igual ao comprimento vezes a altura. O B ficou na frente, o A ficou depois, a ordem aqui não vai alterar o resultado, tá, gente? Pode ser B vezes A vezes B. E aí, eu tenho a fórmula do perímetro, que é só somar todos os lados. E vou ter aqui a fórmula da minha área, que é multiplicar o comprimento e a altura. Tranquilo? Vamos agora para uma questão. Um retângulo tem a largura de 22 centímetros e o seu comprimento é o triplo da medida da sua largura, logo a medida do seu perímetro. Então, já que a gente está falando aqui de um retângulo, a gente vai desenhar. Quando a gente visualiza a figura, é mais simples, né, gente? Então, novamente, voltando para as informações da questão. Um retângulo tem a largura de 22 centímetros. Quem é a largura desse retângulo, gente? É aqui, ó. A largura, nesse caso, também vai ser a altura, tá? Então, ele vale 22 centímetros. E o seu comprimento é a nossa base, ó. O lado maior, comprimento, olha, é o lado maior, é a nossa base, né? Aqui, ó. Vale quanto? O triplo da medida da largura. Então, isso aqui é 3 vezes 22. Então, primeiro aqui a gente vai descobrir o valor do comprimento para depois definir o valor do perímetro. 3 vezes 22, vamos fazer aqui no canto, olha, 22 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, e 3 vezes 2 novamente é 6. Então, esse meu comprimento vale 66 centímetros, tá? Aqui, então, vai ser 66. E aí, a questão pede o quê? A medida do seu perímetro. Como que a gente calcula o perímetro mesmo, gente? O perímetro é a soma de todos os lados. E aqui, se eu tenho que é 22, o meu outro lado aqui também será 22. E se eu tenho que aqui é 66, o de cima também será 66. Dois pares paralelos com a mesma medida. E aí, eu vou apenas somar 22 mais 22. Então, o perímetro aqui fica como?
a soma de todos os lados, 22 mais 22 mais 66 mais 66. E agora aqui, olha, gente, 22 mais 22, eu vou obter o resultado de 44. E 66 mais 66, eu vou obter o resultado de 132. E agora a gente vai calcular esses dois, tá? Então, vou ter que o perímetro aqui vai ser igual a 176. 176 centímetros, tá? A questão foi dada em centímetros. Então, meu item correto aqui é o item D. Próxima questão. Um retângulo tem o perímetro de 50 centímetros. Sabendo que a sua base é 5 centímetros a mais que a sua altura, logo a sua área vale. Então, aqui ele já dá o perímetro e ele quer descobrir a área, né? Agora foi o contrário da questão passada. O que a gente vai fazer primeiro? Desenhar o retângulo e entender essa questão direitinho. Então, vamos novamente. Um retângulo tem um perímetro de 50 centímetros, tá? Vou colocar aqui, ó. Não, vou colocar aqui mesmo. Perímetro é de 50, ok. Sabendo que a sua base, quem é a base, gente? É o comprimento, é essa partezinha aqui, ó. A base é 5 centímetros a mais que a sua altura. Quem é a altura? Esse camaradazinho aqui, ó, esse lado. Logo, a sua área vale. Então, vamos lá, anotar aqui. O que ela tá dizendo que o perímetro vale 50? Beleza, sua base vale 5 centímetros a mais que a sua altura. Você sabe o valor da altura? Não, porque a questão não dá, né? Então, quando a gente não sabe algum valor, a gente vai colocar aqui uma letrinha para representar esse valor. Vou colocar a letra A, já que a gente tá vendo bastante ela. Letrinha A, o valor aqui da minha altura. E o meu comprimento, né, ó, a minha base, é 5 centímetros a mais que A. Então, isso tudo aqui vale A mais 5. Então, a questão diz que ele somou tudo isso aqui e deu 50. Lembrando, gente, que se esse lado aqui vale A, ó, esse aqui também vale A. E se esse aqui vale A mais 5, esse aqui também vai valer A mais 5. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar aqui a equação do perímetro. Vamos supor que a gente não sabe quanto é o perímetro. Se a gente fosse somar, como que a gente somaria? Vamos juntar todos eles, tá? Então, aqui eu vou ter A mais A mais 5 e A mais 5. 2000 anos depois. Então, novamente, o perímetro é a soma desses camaradas todinhos aqui, ó. A mais A mais A mais 5 mais A mais 5. Agora, ficou muito longo, né, gente? Vamos simplificar isso. Vamos juntar os A's e juntar os 5. Eu vou ter aqui, então, olha, 1, 2, 3, 4 A's, né? Vou colocar aqui 4A. E aí, eu vou somar esse 5 com esse outro 5. Já que eles são números, eu consigo somar eles, tá? E 5 mais 5... E 5 mais 5 é 10. Então, eu vou ficar aqui com 4A's mais 10. O que acontece? Esse meu P, ele já tem um valor, ele não tem um valor? Quem é que a questão deu aqui, ó? Que P é igual a 50. Então, eu vou trocar esse P pelo valor de 50. Que é isso que exatamente que a questão diz, que P é igual a 50 e que 50 vale tudo isso aqui, ó. Então, a questão me disse que P vale 50 e tudo isso aqui também vale 50, né? Eu vou ter aqui, então, a equação, tá? O que acontece? Eu tenho aqui números
e números acompanhados de letra. Quem está acompanhado aqui de alguma letra? É o meu 4. O meu 4 está acompanhado do A. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele para um lado da equação e esse meu 10, que é número, eu vou juntar ele com 50, tá? Por quê? Porque são dois números independentes, não tem nenhum acompanhante. Vou deixar eles juntos de um lado e colocar o 4A do outro lado. Ficando desse jeitinho aqui, olha. 50 menos 10. Aí eu repito o igual e coloco o 4A. Um detalhe importante, gente. Eu estou trabalhando aqui com a equação. Quando eu vou mover algum número de lugar, eu sempre vou trocar o sinal dele. Vou colocar o sinal oposto, tá? Então, se eu estou somando aqui, ó, mais 10, estou somando mais 10, não é isso? Quando eu estou colocando o meu 10 para o lado do meu 50, ele vai ter que vir com sinal de subtração. Vem com menos, tá? Então, aqui, 50 menos 10, eu vou obter 40. E 40 é igual a 4A. É a mesma coisa, gente, que eu estou dizendo que eu tenho 4 abacaxis aqui e eles deram 40 reais. Então, cada abacaxi vale quanto? Eu tenho 4 abacaxis e que eu comprei os 4, paguei 40. Cada abacaxi me custou 10 reais. Vou só fazer aqui a operação para vocês, olha. Eu vou ter, então, 40 sobre 4, que é igual a A. E aí, 40 dividido por 4 é 10. Então, eu tenho que o meu valor aqui, ó, do A vale 10, tá? Foi uma parte aqui da questão. Gente, lembrando, tá, que essa equaçãozinha aqui é a equação do primeiro grau, tá? Então, se você quer melhorar, se aprofundar aí, a gente também tem videoaulas sobre equações do primeiro grau, tá? E aí facilita bastante na hora dos outros conteúdos. Então, eu tenho que A vale 10. Eu preciso substituir aqui, ó, nos valores para eu poder calcular, então, a minha área. Vou substituir aqui, ó. Substituir o valor aqui de 10. Novamente, o que a questão quer? A questão quer a sua área. A área. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Comprimento vezes altura. Quem é o comprimento? 10 mais 5, que é 15. Então, a área aqui vai ser igual a 15 vezes a altura. Quem é a altura aqui, ó? 10. Eu vou ter, então, que a minha área é igual a 150 centímetros quadrados, tá? Então, nosso item correto aqui é o item C, 150 centímetros quadrados. Vou voltar aqui um pouquinho esses slides, gente, para destacar uma coisa aqui a vocês, olha. É a área, a gente trabalha superfície, e é sempre dado em centímetros quadrados, metros quadrados e quilômetros quadrados, tá? A aula passada a gente trabalhou com sistemas de medidas, né? E na parte da geometria, como a gente está calculando área, a gente também trabalha bastante em cima desse sistema de medidas. E a gente vai continuar um pouco com esse assunto para complementar a nossa aula aqui de geometria. Bastante importante também, tá? Superfície. As medidas da superfície estão diretamente ligadas aos nossos cotidianos, ao comprar um lote, pintar uma parede, quadrilhar um piso ou azulejo da parede. E foi exatamente o que a gente fez nas questões agora há pouco. A gente calculou aí determinada área e vocês viram aí que o resultado foi em centímetros quadrados, né? E eu frisei lá metros quadrados, quilômetros quadrados. Primeiro fato que precisamos saber é a medida da área das superfícies. E aí a gente tem o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, que é a nossa base principal, o decímetro
quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Novamente, o metro, ele tem aqui seus múltiplos, que são tamanhos maiores, e os submúltiplos, que são tamanhos menores, tá? E aí a gente tem as transformações de quilômetros para hectômetros, para decâmetros, para metros. Isso aqui, gente, você vai lembrar da nossa aula aí sobre o comprimento. A gente também trabalha o metros, centímetros, tá? A diferença é que lá a gente trabalhava apenas com uma dimensão, né? Então, era, ó, somente o metro. Quando a gente está trabalhando áreas, a gente trabalha com duas dimensões, que é o comprimento e largura. Então, por isso que, ó, todas as medidas aqui é ao quadrado, tá? A gente trabalha em duas dimensões. Obviamente, antes a gente trabalha apenas com 10, com 0. Agora a gente vai trabalhar com 100, 2 zeros. Então, aqui para ficar mais fácil de vocês decorarem, se tiver só um M, meu expoente é 1, é 10, é 1 zero. Quando eu tenho o expoente 2, né, que é ao quadrado, a minha base vai ser com 2 zeros, então no caso vai ser 100. Então, vamos aqui para a transformação. 2 metros quadrados corresponde a quantos centímetros quadrados? Vamos ter que aqui nos localizar nessa tabela. Eu estou em metros e aí eu vou me mover para centímetro. Cadê o centímetro, gente? Ó, o centímetro está para a direita. Então, se eu vou mover para a direita, eu estou multiplicando, não é isso? Então, 2 vezes... Vou multiplicar por quem? Por 100? Sim. Porém, eu vou andar esse 100 mais uma casa. Então, no caso, ó, vou somar esses 2 zeros aqui. Então, eu repito 1 e acrescento os 4 zeros. E aí, aula passada, para quem assistiu a aula completa, também vai pegar a dica aqui, olha. 2 vezes 1, eu tenho 2. Eu repito 2 aqui na frente. E aí, os zeros atrás, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, eu só repito os zeros novamente aqui, tá? Eu vou ter, então, 20.000 centímetros quadrados, tá, gente? Sempre, se a gente estiver trabalhando, ó, metros quadrados, as transformações também vão ser em quadrados. Segundo exemplo aqui, eu vou ter, então, 1.500 decímetros quadrados. E eu quero saber quanto corresponde a metros quadrados. Então, gente, olha, observem que aqui é só o DM, tá? Aqui, ó, eu não tenho o A. Quando eu tiver o A, é decâmetro. Eu tenho esse Azinho aí no meio, tá? Se eu não tenho um A aqui, olha, é decímetro. Novamente aqui. Decâmetro. Ó, eu vou ter interferência desse A aqui no meio da palavra, né? Decâmetro. O decímetro eu não tenho, então é só o DM mesmo. Então, novamente, eu tô aqui, ó, no decímetro e vou andar para o metro. Vou sair daqui e vou andar para cá. Vou dividir apenas, olha, uma vez, né? Apenas uma vez 100. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui embaixo como uma fração. E aí eu vou para a lei do corte, que é o nosso macetezinho, tá? Eu vou ficar com 15 metros quadrados. Muito simples, né, gente? Quem assistiu a aula passada vai lembrar muito bem desses cortes e dessa multiplicação aqui mais simplificada, tá? Por isso, eu lhe aconselho a assistir a nossa aula passada e ficar por dentro do conteúdo. Agora, vamos para as questões. Começando, então, as questões, gente. Vamos lá. Em uma escritura, consta que a área de um terreno é de 250.000 metros quadrados. Essa área em quilômetros quadrados corresponde a... Então, novamente, olha, quando a gente está trabalhando superfície, a gente trabalha com área. Por isso que é importante a gente ter a introdução do que é perímetro, do que é área, tá? Para a gente não confundir as questões mesmo. Para responder aqui essa questão, eu vou colocar a tabelinha embaixo aqui para nos auxiliar. Então, vamos lá. Ele me dá a medida em
metros quadrados. Então, eu estou bem aqui no meio mesmo. E ele quer saber em quilômetros. Cadê o quilômetro? Ó. Eu vou andar para a direita ou para a esquerda? Eu vou andar para a esquerda, né? Então, venho, ó, nesse sentidozinho aqui. Então, ó, o valor. E eu vou dividir por qual número, gente? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 100, né? Cada 100 aqui com 2 zeros. Então, no final das contas, quando eu repetir esses 6 zeros, eu vou dividir 250 mil por 1 milhão. Então, como que acontece? Vamos para o macete dos nossos cortes, os zerinhos aqui, ó, em cima e embaixo, tá? A quantidade de zero que eu tiver em cima, eu posso cortar pela quantidade de zero que eu tenho embaixo. E aqui eu não tenho mais ninguém para cortar. Vou repetir aqui embaixo, olha. E agora, como que a gente faz? Tirando aqui o macete dos zeros, a gente também tem, para facilitar a nossa vida, a movimentação da vírgula, tá? A nossa vírgula vai mover de acordo com a quantidade de zeros que eu tiver aqui no meu divisor, tá? Vou repetir o 25 aqui à minha frente. E aí, ó, o meu 25, ele é um número inteiro, né? Porém, ele possui uma vírgula no seu último número aqui, ó. Ela fica invisível, tá, gente? A gente só vai usar ela quando necessário. E agora é uma hora necessária, né? Eu tenho quantos zeros aqui no meu 100? Eu vou ter 2 zeros. Então, a minha vírgula vai mover 2 casas para eu obter o resultado. Agora, será que eu vou mover para a direita ou para a esquerda? Analisa aqui a nossa tabela. A gente moveu a vírgula em que direção? A gente moveu a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula aqui de cima também será movida para a esquerda, tá? 2 casas. São 2 zeros. 1, 2. A vírgula vai ficar bem aqui à frente. E eu vou completar com 0, tá? Então, o meu resultado final aqui é 0,25. Vai ser, então, o nosso item D, 0,25. Outra medida também bastante usada é o volume, tá? As medidas de volume são responsáveis por determinar qual a capacidade de volume de um determinado corpo sólido, tá? Ela mede o volume que esse corpo pode armazenar. São definidos por metro cúbico, apresentado assim: metros elevado a 3 elevado à terceira potência. Então, os múltiplos e os submúltiplos aqui são o mesmo, tá, gente? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, milímetro, centímetro. Qual a diferença, então? Que quando a gente trabalha somente ali com o comprimento, é somente, ó, uma dimensão, um tamanho, né? É elevado a 1. Quando a gente está trabalhando superfície, a gente está trabalhando área, né? Toda aquela região. Então, a gente trabalha com 2 dimensões, então é elevado ao quadrado. Quando chega no volume, a gente já está trabalhando um sólido, uma capacidade. Então, a gente trabalha com 3 dimensões. E aí vai ser elevado ao cubo, tudo bem? E agora vamos para as transformações, que o esquema é o mesmo, gente. Vai mudar o quê? Os zeros, né? Então, aqui, ó, vocês percebem que antes era 10, 100 e agora eu estou trabalhando com 1000, tá bem? Então, 2 metros cúbicos corresponde a quantos centímetros cúbicos? Bora lá, me localizando aqui na reta, eu estou em metros cúbicos, bem aqui. E aí eu vou me direcionar para centímetros. Vou sair daqui, ó, e parar aqui. Então, 2 vezes, multiplicando aqui em cima, olha. Repito 1 e a quantidade de zeros que tiver lá. Agora eu vou ter 6 zeros. Novamente, repito aqui, ó, 2 vezes 1. E essa quantidade de zero aqui, eu acrescento aqui à frente novamente. Então, 2 metros cúbicos me corresponde a 2 milhões de centímetros cúbicos, né? Centímetros é muito menor que metros, tá? Outra dica importante aqui, olha.
1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1000. Aula passada a gente também estudou litros, né? Outra unidade de medida aí. 2 metros cúbicos equivale a quantos litros? E 4.000 metros cúbicos equivale? Como que a gente vê isso, né? Vamos para cá. Então, se 1 metro equivale a 1000, então 2 metros cúbicos vai ser 2 vezes 1000. Eu vou ter, então, 2.000 litros. 2 metros cúbicos, eu vou ter 2.000 litros. Essas medidas é bastante comum a gente ver em caixa d'água, em piscina, tá? E 4.000 metros cúbicos, gente, corresponde a quantos litros, né? Vai ser, então, 4.000 e 4.000 metros cúbicos, quanto vou ter em litros? E aí basta eu multiplicar por 1000, tá bem? Novamente, multiplico aqui, ó, 4 vezes 1 é 4. E aí eu vou repetir a mesma quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó, 3, com mais esses outros 3. Vou ficar, então, com 6 zeros aqui. E isso tudo em litros, né? Então, no caso, eu vou ter 4.000 metros cúbicos, vai conter aí 4 milhões de litros, tá, gente? É muito litro d'água, né? Agora, vamos analisar por que é 3 dimensões, tá? A gente tá trabalhando com cúbicos, porque são 3 comprimentos, olha. Comprimento, largura e altura, né? Para o recipiente poder conter alguma coisa dentro, ele tem que ter, né, toda a sua estrutura. E aí é o nosso comprimento, largura e altura. Então, para a gente calcular o volume de um determinado sólido, a gente tem a nossa fórmula, tá? Do meu cubo, basta a gente multiplicar essas medidas. Então, vou ter aqui, gente, que esse volume, ele é dado como comprimento vezes largura vezes altura. Para simplificar essa fórmula, então vai ser C de comprimento vezes L de largura. Lembrando, gente, que a altura, quando a gente vai escrever em alguma fórmula, ela não é A. Ela vai ser sempre a medida em H, tá? H de altura. Então, a nossa fórmula do volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Resumindo, a gente está multiplicando, ó, todas essas partezinhas aqui, tá? As medidas. 3 dimensões, vocês lembram, ó? Aqui a gente vai sempre metros cúbicos, centímetros cúbicos. Esse 3 aqui é exatamente essas 3 dimensões que a gente está trabalhando, tá? Agora vamos para as questões. Questão 1. Calcule o volume de um prisma quadrangular regular, cujo lado da base mede 3 centímetros e a altura mede 6 centímetros. E aí você me pergunta, Jéssica, o que é prisma quadrangular regular? Por isso que é importante você assistir, você pesquisar sobre as figuras geométricas, tá, gente? Então, aqui eu coloquei uma figura para vocês identificarem melhor, tá? Um prisma quadrangular regular. O que isso quer dizer? Que a sua base é um quadrado e que o quadrado é regular, né, gente? Ele possui todos os lados iguais com a mesma medida. Cujo o lado da base mede 3 centímetros. Então, esse meu lado aqui, ó, mede 3 centímetros. E a altura, que é tudo isso aqui, mede 6 centímetros. Novamente, a fórmula do volume é o comprimento vezes largura vezes a altura. Então, aqui, ó, meu comprimento aqui, ele é 3 vezes a largura. Não aparece a largura aqui, gente, não dá valor. Porém, é um quadrado regular. Então, se o meu comprimento aqui é 3, a minha largura também vai ser 3, tá bem? Vezes a altura aqui é 6. E agora ficou muito simples, 3 vezes 3 eu tenho 9.
9 vezes 6, eu vou ter 54. E aqui foi dado em centímetros, né? A medida aqui, ó. Então, é centímetros cúbicos, tá? Sempre fazer a anotação aqui do centímetro cúbico. Então, nosso item correto é o item... Então, nosso item correto aqui, gente, é o item D. 54 centímetros cúbicos. E então, novamente, a dica que eu dou é: entenda a questão, como é geometria, desenhe a questão literalmente. E em seguida você anota qual o valor do comprimento, da altura, se está faltando e o que você precisa aí descobrir, tá bem? Vamos para a próxima. Segunda questão. Luiz comprou uma casa com piscina. Sabendo que sua profundidade é 2,2 metros e tem 12 de comprimento e 5,5 de largura, é correto afirmar que a quantidade máxima de litros de água que cabem nessa piscina é. Então, primeiro aqui, o que a gente vai fazer? Luiz comprou a piscina e a gente vai ter que saber o volume dessa piscina. Em seguida, a gente vai fazer a transformação de metros cúbicos para litros, para saber qual a capacidade de litros que essa piscina tem. Então, vamos lá novamente. A fórmula do volume é comprimento vezes largura vezes altura em H, tá, gente? Vamos substituir, então. Quem é o comprimento aqui, ó? Comprimento, 12 metros de comprimento. 12 vezes largura. Quem vai ser a largura? Tá aqui, ó. 5,5 de largura. Vezes altura. Quem é a altura? Aqui a altura foi dada como profundidade, né, gente? A altura normalmente é para cima, como a piscina, a profundidade é para baixo. É a mesma coisa. Profundidade aqui é de 2,2 metros. Então, a gente vai ter que multiplicar todos eles para determinar, então, o nosso volume. Vamos fazer aqui a nossa continha. O 12 está inteiro, tá, gente? Eu acrescentei a vírgula e o zero para a gente poder efetuar a multiplicação pelo 5,5, que é o número racional. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. Eu fico com 0 e subo 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é 6. Novamente, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é 6. Aí a gente soma. Pronto, então aqui, olha, após o 12 e após o 5, eu tenho quantas casas decimais aqui, ó? Eu tenho um em cima e um embaixo. Se eu somar as duas, eu vou ter 2 casas, né? Então, eu vou mover a vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, eu tenho aqui que 12 vezes 5,5 é 66. Agora, eu vou multiplicar o resultado vezes 2,2. 66,0 vezes 2,2, tá? Possui 2 zeros aqui, tá? Vou deixar apenas um, que é para acompanhar aqui, ó, a casa decimal do 2, tá? Efetuando, então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, vem 1. 2 vezes 6 é 12, com mais 1 é 13. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12. Novamente sobe 1. 2 vezes 2 é 12. Com mais 1 é 13. Somando então, vou ter aqui 0, 2, 5, 4, 1. Novamente, contando aqui, ó. 2 casas após a vírgula. 2 casas aqui embaixo. Então, o meu volume dessa piscina é 145,2. O que mesmo? Metros cúbicos, tá, gente? Sempre lembrar qual é a medida que a questão tá lhe dando. Se é metros, se é centímetros, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos transformar metros para litros. Para cada 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 litros.
Então, eu só vou multiplicar isso aqui, tá? Vezes 1000. Continuando, 145,2 vezes 1000, tá? Como que eu faço? Vou pegar todo esse número e multiplicar por um umzinho aqui da frente. Então, eu só repito ele, tá? Os zeros novamente vai determinar o número de casas que eu vou andar com a minha vírgula, tá? Minha vírgula tá aqui, ó, não tá? Então, a vírgula vai andar 3 casas para a direita. Por que para a direita? Sempre que eu estiver multiplicando, é para a direita, tá? Então, a vírgula estava aqui, ó, vai andar uma, 2, 3. Aí, o resto eu complemento aqui com 0. Adiciono esses 2 zeros à frente, não preciso colocar minha vírgula, tá, gente? Vai ficar o número inteiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou só separar de 1000 em 1000, né? Então, aqui no final, fiquei com 145.200 litros, tá bem? O meu item correto aqui vai ser o item D. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Lembrando que tem diversas aulas disponíveis em nossos canais. Então, se inscreva, curta nossos vídeos e até a próxima.